E hoje, dando prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito de São Luís, nós vamos conversar com Júlio Pinheiro, candidato a vice-prefeito de Edivaldo Holanda Júnior, da coligação Pra Seguir em Frente. De acordo com as regras apresentadas e aprovadas pelos assessores dos candidatos, as entrevistas terão duração de 18 minutos. Os temas que poderão ser abordados são cultura, infraestrutura, cidadania, saúde, educação, mobilidade, pergunta livre, meu cotidiano, que conta com a participação do telespectador e que pode ser sorteado mais de uma vez, pergunta do adversário e o plano de gestão. Este último tema é obrigatório. O tempo da entrevista começa a contar a partir do primeiro tema que será sorteado agora. Nosso primeiro tema é mobilidade. Candidato, para dar maior fluidez no trânsito, o plano de governo de vocês propõe, entre outras intervenções, a implantação de faixas prioritárias para o transporte coletivo. Em que avenidas essas faixas serão implantadas e como fazer que, de fato, elas funcionem, já que há uma faixa desse tipo implantada na Colares Moreira e que não cumpre o seu objetivo? Por quê? Primeiro, agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui no programa para esclarecer e, ao mesmo tempo, tratar desse processo eleitoral importante para a nossa cidade. A questão da mobilidade no nosso programa é fundamental. São Luís hoje tem mais de 1 milhão de habitantes e é preciso cuidar com muito trato essa questão da mobilidade, além das intervenções importantes que foram feitas na cidade. Vim agora do Anjo da Guarda, gastei apenas 10 minutos para chegar aqui na emissora. Isso, para mim, para quem mora em locais mais distantes da periferia da cidade, nos bairros mais distantes, a mobilidade é fundamental em função do que São Luís, em função da quantidade de veículos que tem hoje em São Luís. O governo precisa, de fato, dar o tratamento necessário. E o governo do Edivaldo fez intervenção na área Itaquibacanga, no Jaracati, em várias regiões da nossa cidade, na entrada da cidade, no aeroporto, isso permitindo a diminuição do tempo no trânsito em São Luís. Então, essas intervenções são fundamentais. Mobilidade em São Luís é prioridade para o governo do nosso companheiro Edivaldo Holanda Júnior. E, nesse aspecto, eu quero ressaltar que vamos continuar fazendo as intervenções. Hoje nós temos a parceria com o governo do Estado. A Forquilha já passa por um processo de intervenção importante, uma região de gargalo, difícil em função dos municípios vizinhos. Isso é importante, a intervenção que já está acontecendo naquela região da cidade. As faixas exclusivas de transporte, esse é um esforço necessário para que seja feito em São Luís, e o governo tem a sensibilidade no trato dessa questão e vai ser, de fato, prioridade no próximo mandato do Edivaldo Holanda, porque nós temos a crença de que São Luís avançou na perspectiva da mobilidade. Hoje é muito mais tranquilo andar em São Luís, no transporte público e no privado, em função desse processo e desse esforço de governança para melhorar a questão da mobilidade em São Luís. Vamos a mais um tema. Meu cotidiano. Meu cotidiano conta com a participação do telespectador. Vamos acompanhar a pergunta. Sou Ieda Maria, sou ativista social, estudante. Eu quero saber, a você candidato a prefeito, qual é a sua concepção e qual é a sua responsabilidade com os povos tradicionais. Qual vai ser o seu compromisso com o território deles? Primeiro, Ieda, agradecer pela pergunta, dizer que nós temos sensibilidade com relação a essa questão das terras de quilombos. Nessa região da zona rural de São Luís, nós temos comunidades remanescentes, por exemplo, e um esforço do governo para garantir a regularização fundiária dessas terras, no trato, na valorização da cultura local. São Luís é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, mas tem uma zona rural ainda muito grande e com muitas comunidades quilombolas. Então, nesse aspecto, é preciso, de fato, reconhecer os povos tradicionais,
reconhecer os ribeirinhos, né, da nossa cidade e valorizar a cultura local. Nesse aspecto, uma das questões fundamentais é a questão da regularização fundiária. Hoje se tem já 5 mil títulos que a Prefeitura, né, fez em função dessa necessidade. São Luís tem uma região onde as terras precisam ser reconhecidas e o poder público e a Prefeitura já deu o primeiro passo. A perspectiva é mais 5 mil títulos em São Luís, no sentido da continuidade desse esforço, da garantia e fixação, não é, dos trabalhadores, das comunidades de origem quilombola, e toda a cidade como um todo precisa. Por exemplo, a área Itaquibacanga, uma parte da área Itaquibacanga é do município, outra parte é do Estado. O Estado, na parceria com a Prefeitura de São Luís, precisa estabelecer essa meta e já existem as tratativas para garantir a regularização fundiária, por exemplo, da área Itaquibacanga, que é a área que eu pertenço. Ok, vamos para o próximo tema. Saúde. Candidato, a saúde ainda São Luís é uma das capitais com maior índice de portadores de HIV. O que a sua gestão, com o Edivaldo Holanda Júnior, pretende fazer para reduzir esse número? Primeiro, dizer que a saúde em São Luís tem sido prioridade. O governo do Edivaldo, companheiro nosso de chapa, ele dobrou o número de leitos em São Luís no seu mandato. Isso para São Luís e para a nossa cidade é fundamental. Agora mesmo constrói o maior hospital do Nordeste, que é o Hospital da Criança. Vai ser fundamental esse hospital para a nossa cidade. O Hospital da Mulher na área Itaquibacanga, que foi reestruturado, modernizado, são elementos da gestão que põem e desnunda o discurso falacioso do nosso opositor, que durante os 4 anos de mandato como deputado só teve uma emenda de R$300 mil para São Luís. Tem, né, o direito a em torno de 20 milhões a emendas e só destinou R$300 mil, né, de emenda, o que é insuficiente. Mostra, de fato, o seu descompromisso com a cidade e talvez até fez isso em caráter eleitoreiro, porque só agora se lembrou de São Luís, já que tem uma trajetória grande na política, o seu passado, né, ligado à política aqui em São Luís. Desse público específico dos pacientes de HIV, candidato, qual é o plano? O plano é que se amplie, né, de fato, a capacidade do atendimento, para nós é fundamental. Essa parceria com o governo do Estado é também extremamente necessária. Os hospitais regionais, por exemplo, que o governo está fazendo, isso ajuda São Luís na medida que desafoga São Luís, que recebe muitos pacientes de fora. Nesse aspecto, nós consideramos fundamental essa aliança entre o governador Flávio Dino e o prefeito Edivaldo Holanda. Tem dado certo e vai fortalecer mais a saúde na nossa capital. Vamos a mais um tema. O tema é cidadania. Candidato, São Luís é uma cidade que carece de verde. No plano de governo, a menção sobre a implantação de áreas verdes é um compromisso do programa de Cidades Sustentáveis, que foi assinada pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, mas não houve um avanço nesse sentido. Como garantir que nessa próxima gestão, caso ele seja vencedor, mais uma vez esse indicador seja contemplado? Primeiro, nós entendemos que é preciso cuidar da nossa cidade, é preciso ter zelo, não é, com os espaços públicos e as nossas reservas. Nesse aspecto, é também fundamental e necessário o esforço para garantir a preservação do meio ambiente, além da garantia de praças, não é, com mais arborização, com praças que sejam atrativas, não é, para a nossa população. E nesse aspecto, o meio ambiente é uma necessidade e o governo do nosso Edivaldo Holanda tem dado grandes contribuições. Se compromete, evidentemente, para continuar esse esforço para a preservação dos nossos mananciais, não é? Porque também os nossos ribeirinhos utilizam-se dos rios para a subsistência, e nesse aspecto o meio ambiente envolve vários aspectos,
não é? E que exige intervenção e ações e alianças institucionais para garantir o equilíbrio ecológico, para garantir as metas, inclusive da Eco 92, que é fundamental que se registre aqui, não é? E o compromisso de continuar zelando com a nossa cidade, né? Com uma cidade cada vez mais sustentável, com um meio ambiente saudável. Vamos a mais um sorteio. O tema é Meu Cotidiano. Mais uma participação do telespectador. Meu nome é Márcio Eduardo São Martins, sou estudante de pedagogia e gostaria de saber, com relação à feira da cidade operária, quais são as melhorias que você tem para aquela localidade? E aí eu estendo a pergunta para as outras feiras que também carecem de melhorias, já que a maioria delas, apesar de ser previstas em lei, ainda não foram feitas. Para nós, que eu moro numa região muito populosa da cidade e que tem uma das principais feiras, que é a Feira do Anjo da Guarda, ali na região da Aritaquibacanga. Hoje mesmo já se tem uma parceria entre a Prefeitura e a ACIB, a Associação da Aritaquibacanga, para, em união com a associação, né, com os feirantes, buscar revitalizar aquela feira. E esse mesmo propósito é para as outras feiras de São Luís. Importante que esse diálogo com a sociedade organizada, com os feirantes, com os comerciantes e com a população é fundamental para tratar melhor as feiras. As feiras é preciso ser revitalizadas, evidentemente, cuidadas, e esse esforço tem sido feito. Agora mesmo nós temos já o recurso para garantir que o governo municipal, na pessoa do nosso prefeito, que tem sensibilidade com essa questão das feiras, que é um espaço de convivência, é um espaço de troca, é um espaço de experiência, mas também é um espaço do comércio local que precisa ser fortalecido, e as feiras são fundamentais para o nosso programa de governo. E vai ser com esforço de continuidade nessa gestão, que é a gestão que tem dado certo para a nossa cidade, que vamos avançar mais na perspectiva de melhorar, fazer intervenções importantes para reestruturar as feiras de São Luís. Vamos para o próximo tema. O próximo tema é cultura. Candidato, no programa de governo de vocês, fala da implantação do Sistema Municipal de Cultura e também de regularizar o Fundo Municipal de Cultura. Mas em dezembro de 2014, foi publicado no Diário Oficial a Lei 5.918, que dispõe sobre o Sistema de Cultura. Por que ele não funciona e o que o programa de governo prevê? Primeiro, dizer à população, ao cidadão de São Luís, que essa questão da cultura para o nosso governo, de fato, é preciso de um zelo muito especial. Primeiro, São Luís é patrimônio da humanidade, é uma cidade histórica, não é? E que precisa valorizar a cultura local. Nosso adversário tem falaciosamente tratado na sua propaganda de que nós não temos cuidado da questão da cultura. Veja só, foi o primeiro prefeito a criar a Secretaria Municipal de Cultura. Não é? Eu não vi uma audiência pública do nosso adversário para tratar desse tema em São Luís. Eu não vi um esforço na tribuna da Assembleia Legislativa para tratar desse mesmo tema. Então parece que o nosso adversário quer criar a roda. Nós sabemos que a roda já existe e vamos botar a roda para se movimentar. Por isso, o Plano Municipal de Cultura é fundamental e foi aprovado. O fundo foi regulamentado e já vai entrar em funcionamento. São avanços importantes da gestão do Edivaldo, que outros prefeitos não assumiram o compromisso com a cultura. Evidentemente que cultura é valor universal, porém nós temos a plena consciência de que São Luís é um celeiro de artistas, né, da produção cultural, de valores fundamentais, e que o Edivaldo, esse projeto de governar para o bem a cidade, tem cuidado e vai cuidar cada vez mais. Agora, candidato, de acordo com as regras da entrevista, o candidato a vice-prefeito do Eduardo Braide formulou uma pergunta para fazer para o senhor. Vamos ver a pergunta do adversário. Bem, candidato Júlio, nós sabemos que a saúde está passando por uma decadência.
Os enfermeiros não têm nenhum local para eles fazerem o seu repouso após o trabalho. O salário, menos que um salário mínimo, após os descontos, ganha-se menos que um salário mínimo. Há tempos não tem nenhum concurso voltado para a área da saúde. Eu pergunto ao candidato, por que vocês deixaram a saúde chegar a este ponto? A pergunta do Gilmar dos Anjos, candidato a vice-prefeito de Eduardo Brade. Primeiro, é importante esclarecer para a população, para a cidade de São Luís, que Edivaldo recebeu a prefeitura de São Luís, em 2013, um caos completo administrativo. Os problemas eles foram buscados ser sanados ao longo da primeira gestão. E a saúde, que para nós é fundamental, tem sido, e eu quero repetir aqui, só no governo do Edivaldo, nós duplicamos a quantidade de leitos, de 30 para 60 leitos em São Luís. O Hospital da Criança vai ser construído, e está sendo construído, tá? E que vai ser referência para o Nordeste, inclusive porque tem 400 leitos. Vai ser o maior hospital do Nordeste. Isso, para nós, é fundamental. Valorizar os trabalhadores da saúde, essa é uma meta necessária, como valorizar também os outros funcionários públicos. Eu sou trabalhador da educação, por exemplo, e a luta pela qualidade, né, e valorização do funcionalismo público é uma luta minha, nossa. E esse esforço para continuar fazendo bem para a cidade, valorizar o patrimônio do povo de São Luís, que é o poder público. Nós somos apenas representantes, né, desse processo. E queremos, de fato, dizer ao candidato a vice de que esse compromisso com a saúde é um compromisso da gestão do Edivaldo que superou barreiras importantes. O nosso adversário colocou apenas uma emenda de R$300 mil e tem direito à emenda em torno de 20 milhões de reais. Por que só R$300 mil, já que ele tem interesse em melhorar a vida do povo de São Luís? Estranhamente, eu considero que essa postura ela não ajudou São Luís. Pelo contrário, é preciso sensibilidade, vontade política, porque São Luís não precisa de super-herói. São Luís precisa de gente sério, comprometido, honesto e transparente. Isso Edivaldo Holanda é. Isso a gente assume porque temos compromisso com a luta da nossa cidade. E nesse aspecto, não sei se cabe ao nosso adversário transparência, né, e compromisso com a cidade. Ok, candidato, agora chegou a hora do senhor destacar as considerações finais do plano de gestão. Primeiro, agradecer ao povo de São Luís, agradecer ao meu partido, ao PCdoB, ao partido do governador Flávio Dino, aos amigos, os companheiros que acreditam na nossa história, que nos colocaram na função de compor essa chapa para ajudar a cidade de São Luís. O nosso programa de governo, insisto em dizer, vai continuar, né, com grandes intervenções na cidade. 1.800 ruas foram asfaltadas em São Luís, não foi em 6 meses, foi em 4 anos, porque não se faz isso de um dia para a noite. É preciso revitalizar nossas áreas urbanas, as praças para a juventude, estabelecer uma política de proximidade cada vez mais com o movimento social, com os trabalhadores, com o sindicato, com as associações, né? Enfim, buscar fazer do nosso governo um governo cada vez mais popular. Esse é o esforço. Edivaldo mostrou isso na condução da prefeitura até agora e nós vamos ajudar o Edivaldo nesse processo de diálogo com o povo de São Luís para resolver os gargalos fundamentais da nossa cidade. Por isso, o nosso compromisso é com São Luís. Vamos ficar espertos com relação às notícias e os factoides contra a história do nosso companheiro Edivaldo e a nossa própria história. Ok, muito obrigado, candidato Júlio Pinheiro. Obrigado pela entrevista.